Olá pessoal, eu sou o professor Jorge Luiz Costa, sou o responsável por esse curso de Introdução à EAD, um curso preparatório. E nesta semana nós vamos começar o módulo 3, aula no curso à distância. Então só para a gente recapitular, no primeiro módulo nós vimos a virtualização institucional, da universidade, da sala de aula. No segundo módulo nós trabalhamos com a ideia da sala de aula virtual por meio do Moodle e agora vamos ver como que é uma aula num curso à distância. Muito bem, vamos começar pensando na aula no curso presencial. Então essa daqui vai ser fácil porque todos nós vivenciamos esse espaço de aprendizagem, que é a sala de aula, compartilhando aí com outros colegas e com professores. Então, se a gente puxar aí pela memória, nós vamos lembrar de alguns tipos de aula que nós tivemos. Naquela que o professor entra, faz a chamada, depois vai para o quarto, expõe a matéria, explica a matéria, e depois, normalmente, ele faz alguns exercícios e propõe exercícios para que nós treinamos aquilo que foi ensinado. Tem outros tipos aí, por exemplo, quando o professor passa o para casa, onde a gente vai estudar em casa ou vai fazer o exercício em casa, e quando a gente volta para a sala de aula, nós vamos tirar as dúvidas ou ele vai fazer uma avaliação ou algo desse tipo. Ainda podemos lembrar também daqueles momentos onde a gente tem uma dúvida e fica com vergonha de colocar, porque a dúvida, os outros podem achar que essa dúvida é boba, então a gente prefere ficar aí guardando a dúvida para a gente, permanecer com ela ou perguntar para um colega depois. Então assim, a sala de aula no curso presencial, ela nos traz várias lembranças, porque a gente está acostumado com ela, Nós vivenciamos muito tempo esse espaço de aprendizagem. Bom, então vamos pensar no termo de aula. Se alguém perguntasse para você hoje o que é aula, provavelmente você vai dar uma definição ou uma característica desse termo de acordo com a sua experiência, Então, um significado que nós encontramos na literatura é esse aqui, É usual a visão de aula como uma atividade que acontece em espaço físico, na sala de aula, e em uma unidade de tempo determinada, 50 minutos, por exemplo. Então, essa seria a aula. Qual o problema com esse significado para nós? Nós não temos mais a sala de aula naquele espaço físico onde nós nos encontramos com colegas ou com professores. Aquele espaço físico, ele não está mais pertencente no nosso curso, pelo menos na maior parte dele. Pode ser que em algum momento a gente tenha que ir ao polo para fazer uma atividade ou outra. Agora, uma outra coisa que é interessante é quando nós pensamos na aula como aquele espaço de 50 minutos. No caso do curso à distância, essa limitação temporal, ela também não vai existir, porque ninguém está controlando o tempo, não vai ter a campainha, o sino, para alertar o início e o final da aula. Então veja, essa definição ou esse significado de aula, ele não se aplica diretamente ao nosso caso, no nosso curso. Então como que a gente vai entender aula? Muito bem, então vamos ver um outro significado. Aula é a atividade onde se concretiza o processo didático. Ela se desenvolve de forma diversa, conforme a relação que tenha com o tipo de conteúdo que se vai explanar. Para tanto, o professor não só define objetivos, mas seleciona e organiza conteúdos, métodos e técnicas mais adequados ao tipo de conteúdo, especifica as formas de avaliação, bem como os meios ou recursos didáticos. Então vamos ver que Veiga, nessa definição, se aproxima muito mais da nossa realidade no curso à distância do que a proposta de Oliveira, não é isso? Então veja, nós temos aqui dois significados. Uma, com aquela ideia de aula muito mais próxima dos cursos presenciais,
e uma aula que ela é mais aberta, mais genérica na sua definição e que se aplica também para o curso à distância. Por que ela se aplica? Porque o processo didático, e o que é processo didático? Vamos dar uma olhada aqui, né? Então, processo didático, segundo Libânio, é o conjunto de atividades do professor e dos alunos sob a direção do professor, visando a assimilação ativa pelos alunos dos conhecimentos, habilidades, hábitos e atitudes, desenvolvendo suas capacidades e habilidades intelectuais. Independente da modalidade do curso, seja ele presencial ou à distância, existe esse processo didático. Só que um utiliza de técnicas e de instrumentos próprios para a sua modalidade, no caso presencial, e no caso da distância também. Ele vai fazer uma mudança dos recursos didáticos, da forma como os recursos didáticos se apresentam para o aluno. Então, por que essa definição segunda ela é mais interessante para nós? Porque ela consegue entender a nossa especificidade, de não estarmos fisicamente nem temporalmente no mesmo momento. Então veja só, para nós, nos cursos à distância aqui do SEAD, a aula é o processo didático, porque é uma atividade do professor e dos alunos, sob a direção do professor, que visa assimilação ativa pelos alunos dos conhecimentos, habilidades e hábitos, atitudes, desenvolvendo suas capacidades e habilidades intelectuais. Isso é processo didático, para o qual o professor faz um planejamento. Então, uma aula na educação à distância, assim como a aula no presencial, exige um planejamento. Que tipo de planejamento é esse? Olha, a organização de conteúdo, definição de objetivos, quer dizer, há uma intencionalidade, o que eu quero com essa aula. E isso está definido pelos objetivos, né? Para que a gente faz isso tudo? Para que nós, enquanto professores, fazemos isso tudo? Para atender ao conteúdo ou à ementa de uma disciplina, que muitas vezes vem especificada por um órgão superior, seja um Ministério Público, o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, né? Seja pela Secretaria de Educação, existe um currículo onde nós estamos atuando. Ou, no caso também, a grade escolar, o projeto político-pedagógico do curso, todos esses definem o conteúdo, né? Então, nós fazemos isso para atender ao conteúdo da nossa disciplina, ou à ementa da disciplina. E como que nós fazemos isso? Utilizando diversos recursos didáticos, tipo texto, as explanações ou as explicações no quadro, exercícios, provas, testes, né, tentando favorecer a aprendizagem do conteúdo pelo aluno. Então, veja que essa definição mais ampla, ela atende tanto para os cursos à distância quanto para os cursos presenciais. Ok? Bom, e como que é então a aula no curso à distância? Tudo bem, né? Você já deve ter percebido que essa caracterização de aula ou essa definição vai atender aos dois. Mas como que isso acontece na prática, né? Então, muito bem. No presencial, nós conseguimos perceber. Então, o professor ali, eu vou lá, faço uma pergunta, o professor explica. Mas e no caso do à distância? Como que eu levo essa aula, mesmo essa que é mais ampla, por exemplo, para dentro do computador? Aí nós vamos recorrer ao que nós já vimos na videoaula anterior ou no conteúdo anterior desse nosso curso. Você lembra lá do artigo 1º do Decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005? Ele fala o seguinte: para os fins desse decreto, caracteriza-se a educação à distância como modalidade educacional, na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios, tecnologias de informação e comunicação,
com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Então, nós vamos utilizar meios e tecnologias de informação e comunicação para fazer essa, de novo, vamos usar aquela palavra, né? Virtualização da aula tradicional. Não é bem uma virtualização, porque existem as especificidades da nossa modalidade de ensino. Mas nós vamos usar as tecnologias para favorecer essa aprendizagem e a comunicação, professor, aluno e conteúdo. Bom, vamos recorrer agora a um quadro para tentar sintetizar algumas das estratégias e recursos didáticos que nós encontramos nos cursos ou nas aulas presenciais e como que vai ficar similarmente nas aulas à distância, disponibilizados, no nosso caso, no ambiente Moodle. Tá? Então, por exemplo, no presencial nós temos as aulas expositivas. Como que as aulas expositivas acontecem à distância? Uma das formas seria aulas gravadas em vídeo. Os professores gravam aulas explicando o conteúdo e o aluno assiste essa aula, como se fosse uma aula num quadro. Muda-se apenas o recurso tecnológico, né? Na aula presencial, os professores indicam livros e textos, ou os dois. No nosso caso, nas aulas à distância também, só que esses livros e textos estão no formato de arquivos digitais, normalmente em PDF. Aquelas conversas para esclarecer dúvidas que nós temos na sala de aula presencial também vão existir nos cursos à distância. Bom, existem diversas tecnologias que podem ser usadas. Por exemplo, no Moodle, se tem os fóruns de dúvidas e as mensagens instantâneas. O professor pode também gravar explicações em vídeo ou marcar uma videoconferência, uma webconferência ou um webinar. E de uma forma ou de outra, continua-se tendo a interação. Há as dúvidas colocadas pelos alunos e o professor vai explicar essas dúvidas. Nós podemos usar nas aulas presenciais vídeos de terceiros, quando nós indicamos, olha, assista o vídeo tal, o filme, o documentário. No caso do curso à distância, também nós podemos usar os vídeos. Listas de exercício, né? Várias vezes os professores em sala de aula dão listas para a interpretação dos livros ou dos textos que nós trabalhamos, resolver exercícios de matemática e qualquer disciplina tem a sua lista de exercício. No caso dos cursos à distância, as listas de exercícios também existem. Elas podem ser por meio dos questionários, que o Moodle faz isso muito bem, inclusive com correção automática, ou pode ser de correção manual. Além do questionário, é possível solicitar envios de arquivo, ou seja, você constrói o seu arquivo no seu computador, respondendo a dúvida, criando um texto ou algo parecido, e faz um upload desse arquivo para o Moodle. Isso é bem simples e usado com muita frequência. Pode-se usar também discussão no fórum, onde os alunos vão interagir, inclusive com o professor também. Ou então uma construção coletiva por meio de um wiki, né? Isso daí dentre diversas outras atividades que existem no Moodle. Então, o que antes era uma lista de exercício, ou impressa, ou xerografada e passada na sala de aula, ou até mesmo no quadro, no Moodle pode-se ter um similar com qualquer uma dessas ferramentas. E a resolução de exercício no quadro? No presencial, o professor vai lá no quadro e resolve os exercícios. No caso de curso à distância, a gente pode fazer também as resoluções de exercícios por meio de texto, explicando passo a passo o que foi feito, ou por meio de gravações de videoaula, ou ainda de conferências, videoconferência, webconferência ou webinar. Então veja que ferramentas para fazer essa mediação do processo nós temos aos montes. E cada professor, dentro da sua forma de enxergar a educação e a educação à distância, vai usar, articular esses diversos recursos para facilitar ou para mediar a aprendizagem do aluno.
Bom, vamos fazer aqui um primeiro parêntese para fazer uma classificação importante dos recursos da EAD. São termos que já apareceram e que provavelmente você pode ficar na dúvida. Então, antes que a dúvida apareça, vamos tentar esclarecer, né? Deixar claro isso daí. Os recursos, nós temos dois tipos básicos. Os recursos síncronos, aqueles onde todos os participantes estão conectados, usando o recurso no mesmo tempo. Então, por exemplo, um telefone é o exemplo mais simples para a gente poder entender uma tecnologia síncrona. Eu pego o telefone, disco um número, a outra pessoa atende. Ou seja, para nós conversarmos usando o telefone, os dois têm que estar conectados usando o recurso telefone no mesmo tempo. Então, parecido com isso, nós temos o bate-papo, né, ou chat, que nós podemos conectar e conversar via texto com as pessoas. Um outro tipo de ferramenta ou recurso síncrono são as conferências. Inclusive, muitos alunos às vezes falam assim para a gente: professor, eu não vou poder participar da conferência, mas depois eu assisto a gravação. Ok, sem problema. Só que o grande barato, o que é interessante na conferência é a possibilidade de interação. O professor falou alguma coisa, está explicando algo, você tem dúvida, você coloca a sua dúvida e pede um esclarecimento naquele momento. Então, para que isso aconteça, é necessário que os dois estejam conectados usando aquele recurso ao mesmo tempo. Então, essa é a classificação para os recursos síncronos. E o outro tipo de recurso que nós temos são os assíncronos, onde os participantes não precisam estar conectados no mesmo tempo para usar o recurso. Por exemplo, fórum. O professor pode pôr a dúvida e o aluno acessa o fórum em outro momento, lê e responde. Os dois não precisam estar conectados ao mesmo tempo. Um outro recurso bem típico, né, é o texto. O autor escreveu o texto num determinado momento e a pessoa, o leitor, vai fazer uso do texto em um outro momento. O questionário também, envio de arquivo, a wiki. Um outro, por exemplo, atualmente está em bastante uso, o WhatsApp pelo celular. O WhatsApp ele é mais uma ferramenta assíncrona do que síncrono, porque pode-se mandar uma mensagem para o amigo, para o grupo, e as pessoas vão ler aquela mensagem num outro momento. Mas ela também pode ser utilizada como uma ferramenta síncrona. Se as duas pessoas, né, ou o grupo todo estiver conectado ao mesmo tempo, pode-se trocar imediatamente a mensagem. Então veja, apesar da definição ser bem clara, às vezes algumas ferramentas têm características que não ficam nem no síncrono e nem no assíncrono, né? Ou dá para usar das duas formas. Então, isso daí só para você ficar bem atento nessa classificação, que às vezes ajuda a entender um pouco melhor a modalidade da educação à distância e os recursos que a gente utiliza nela, tá ok? Vamos passar para frente. Vamos conhecer então alguns recursos didáticos da EAD. Olha, vale um aviso aqui. Não se preocupe, eu vou falar de uma maneira bem geral, porque existem muitos recursos, cada professor pode usar o recurso de uma maneira didática diferente do outro professor. Então eu vou dar algumas noções para que durante o curso você tenha ideia do que é aquele recurso e alguma coisa que você pode esperar dele. Mas existem grandes variações dos recursos e do uso dado para esses recursos, tá ok? Bom, videoaula. A videoaula é um recurso assim, muito utilizado na educação já há bastante tempo. E existem diversos tipos e formatos de videoaula. Elas podem variar de acordo com o tempo, a técnica de construção e o objetivo que você quer dar a ela.
Então, é lógico que uma videoaula que vai ser reutilizada muitas e muitas vezes, o professor se dedica mais um tempo maior a ela, lapida o conteúdo, lapida as apresentações, para que não aconteçam falhas e que ela possa ser utilizada diversas vezes. Uma videoaula que o professor vai dar uma explicação pontual para aquela turma é algo mais informal, é algo que o professor faz com uma técnica mais simples, cujo objetivo é explicar ou passar uma correção de uma tarefa, algo desse tipo. Então, pode acontecer que ela fique bem simples, uma linguagem bem informal, uma coisa sem muito formalismo ou sem muito rigor. Nesse sentido, tá? Rigor do formalismo. Então, vão existir diversos tipos de videoaula que se aplicam a diversos objetivos, tá ok? Bom, as conferências. Eu estou juntando em conferências 3 tipos básicos que se usa bastante no SEAD. A videoconferência, webconferência e o webinar, que o webinar é um pouco mais novo e tem algumas nomes diferentes, mas nós vamos caracterizar todos nesse webinar. Videoconferência. Quais são as características? A videoconferência usa equipamentos específicos. Ela permite poucas conexões simultâneas. No caso do SEAD, me parece que são 23 ou 24 conexões simultâneas. Ela tem uma boa qualidade de transmissão e é um tipo de comunicação de dupla via. O professor conversa com quem está do outro lado e o outro lado pode conversar com o professor e com os outros que estão conectados, né? Então, todo mundo pode falar e todo mundo pode ouvir ao outro, desde que tenha o equipamento correto e desde que esteja conectado ao mesmo tempo. Então, as conferências são ferramentas síncronas, ok? Ah, mas eu posso conectar da minha casa? Não. Por que não? Porque precisa de um equipamento específico. Então, na maioria das vezes, quando se tem uma videoconferência, ela é feita no polo. E aí, os alunos, você vai precisar se deslocar até o polo para poder assistir. As webconferências não exige um equipamento específico. Pode ser usado o computador. Agora, o programa sim é específico. A maioria deles pela própria internet, então você precisa conectar a um determinado site e aí esse site específico da webconferência vai fazer a gerência de quem está participando. Ela tem muito mais conexões simultâneas do que a videoconferência e é também uma comunicação de dupla via, ou seja, o professor fala e o professor pode ouvir os alunos ou o polo. Apesar de permitir bastante conexões, às vezes por questões de configuração, as webconferências pedem, quando acontece uma webconferência, pede que o aluno vá ao polo, né? Porque assim garante-se a qualidade da conexão, tá? E o outro tipo de conferência é o que eu estou chamando de webinar. Eu tenho um computador genérico, um software específico para quem está transmitindo. Eu posso ter muitas conexões simultâneas e a transmissão é de única via, sendo que a interação é feita por bate-papo de texto. Então, é muito comum você ter webinar no YouTube, em outros sites ou serviços da internet específicos para isso, né? Só que a diferença é que quando o aluno quer fazer uma pergunta ou uma colocação, ele vai ter que fazer por bate-papo de texto. Não tem a recepção da imagem do aluno pelo professor. Então é somente uma via. O professor fala, passa a imagem, software, o que for, mas o retorno você não pode conversar com o professor, somente via texto. Porém, para se assistir um webinar, qualquer computador, com referências básicas aí de hardware e software, bem simples,
vai dar acesso para esses webinars, tá bom? Bom, mais um recurso muito utilizado na EAD são os fóruns de discussão. O que é um fórum de discussão? É uma página web comum onde um grupo de pessoas pode discutir por meio de mensagens de texto de forma assíncrona temas sobre um determinado assunto. Então é muito usado na internet. A gente tem aí fórum de todos os tipos. O Moodle tem um recurso de fórum nele mesmo, próprio dele. Bom, é possível encontrar o espaço virtual voltado para discussão de algum tema com objetivo de reflexão, aprofundamento ou ressignificação de um conceito, para avaliação e entrega de trabalho, para convivência ou ainda para esclarecer dúvidas sobre conteúdo ou sobre a disciplina de maneira geral. Essas formas de se usar o fórum também vêm para o Moodle, né? Então o professor pode usar o fórum do Moodle em qualquer uma dessas formas ou até em alguma outra que não está nem listada aqui, né? Vamos fazer um parênteses aqui para a gente pensar no uso do fórum, tá ok? Existe o que nós chamamos de netiqueta ou net-etiqueta. É uma etiqueta, ou seja, a boa forma de se portar, né, que se recomenda observar na internet. Então a netiqueta é uma etiqueta, ou seriam as boas maneiras, entre aspas, de se usar um recurso na internet. Então vamos ver algumas dessas dicas de netiqueta. Primeiro, os fóruns no Moodle fazem parte de um ambiente acadêmico formal. Então isso é muito importante você ter em mente, tá? Não é porque uma página de internet, porque você não está vendo a pessoa que está ali, é que você pode escrever qualquer coisa. Não é assim. Ali continua sendo um espaço formal de aprendizagem. É uma extensão virtual da universidade. Então, é necessário, como em qualquer outro espaço, o respeito, o bom senso, para usar esse espaço que é um espaço acadêmico. Respeite quem está do outro lado. Como existe essa distância física, muitas vezes a gente usa os recursos de um fórum como se do outro lado não tivesse uma pessoa para ler, né? É uma pessoa que tem a autoridade do professor, a autoridade de um presidente de colegiado e que faz parte de um ambiente formal. Quando você escreve para um colega, é um colega que vai ler a sua mensagem. Não é a máquina, não é o computador, é alguém. Então, essa pessoa merece o seu respeito. O fórum de dúvidas, então quando a gente coloca um fórum para os alunos colocarem suas dúvidas, é um espaço de diálogo e de aprendizagem. Ali é como aquela conversa em sala de aula. Mesmo que durante a conversa pareça que é uma informalidade, mas é um ambiente de aprendizagem e que precisa ser visto como tal. Então o fórum é um lugar também onde eu aprendo. Antes de enviar uma sua mensagem, leia as mensagens já postadas. A quantidade de mensagens repetidas e de perguntas repetidas no fórum é muito grande. E isso, apesar de parecer uma bobagem, ele vai tirando tempo do tutor, do professor, para responder aquelas mensagens. Então, antes de colocar a sua dúvida, leia para ver se não existe já uma dúvida. Isto agiliza o processo, porque você coloca a sua dúvida agora, o professor pode ler essa dúvida amanhã. E nesse espaço de tempo você vai ficar parado com relação àquilo que você perguntou. Se você já encontra uma dúvida de um colega respondida pelo professor ou pelo tutor, isso já agiliza o processo de esclarecer a sua dúvida e de dar andamento no ponto onde você parou, ok? Todas as letras em maiúsculo é interpretado como se a pessoa estivesse gritando. Eu sei que parece bobagem, Jorge, mas isso aí, não, bobagem? Não, não é. Quando se está envolvido o tempo inteiro no ambiente digital,
no ambiente da internet, essas coisinhas fazem a diferença. Porque para quem está acostumado, realmente parece que a pessoa está gritando. É impressionante. Você vai ver que à medida que você vai se habituando a trabalhar nesse espaço virtual, na internet, você começa a perceber essas coisas. Você vai incorporando isso de uma maneira tão natural que é quase como se você ouvisse a outra pessoa gritando do seu lado. Seja claro na sua mensagem. A mensagem não pode ser não tão curta que você não consiga passar o que você quer dizer, mas nem tão longa que fique repetitiva demais. Então, tente, e isso só com o tempo e observando realmente você vai aprender a ter essa habilidade, né? Procure escrever de maneira mais formal, evitando gírias e erros ortográficos e gramaticais. Lembre-se, de novo, lá do nosso primeiro tópico aí, olha, este é um ambiente formal acadêmico. Então, se você vai escrever a sua dúvida e está com medo de tá escrevendo com algum erro, escreve primeiro no editor de texto, depois você copia e cola no Moodle. Ou então, observe quando você vai digitando, a maioria dos navegadores hoje já tem o corretor ortográfico, então ele já vai te dando a dica se você escreveu alguma coisa errada ou não. Bom, fechamos o nosso parêntese, então, para falar da net etiqueta e voltamos para os recursos. Ah, ficou faltando uma última aqui, né? Se é uma pergunta que você está colocando, finalize a frase com uma interrogação. Tá? Tem muito aluno que escreve, eu estou com uma dúvida, eu quero fazer uma pergunta, mas não coloca a interrogação. Então, aí vira uma afirmativa, né? Uma afirmação, e não uma pergunta, tá ok? Voltando então para os recursos. Bom, então, dando andamento, nós temos aí as tarefas no Moodle, né? Então, o Moodle possui diversas ferramentas, né, que podem ser usadas como tarefas. Além dessa diversidade, há ainda as variações didático-pedagógicas que cada professor pode dar a elas. Por isso, eu não vou explicar a operação delas aqui, tá bom? É importante que você leia com atenção as orientações e identifique os elementos da tela de cada tarefa proposta pelos professores. Todos os professores, quando dão uma tarefa, algo que está valendo nota ou para você fazer, tem as orientações. Siga as orientações. Não leia apressadamente. Dedique-se a isso. Desenvolva essa cultura de ler e prestar atenção no que você está lendo, tá? Muito bem, então agora vamos completar essa ideia da aula. Nós vimos a aula no presencial, as características, os elementos, os recursos didáticos. Vimos os recursos didáticos na educação à distância e agora vamos ver como que isso se articula numa aula de um curso à distância. Uma coisa importante, cada semana, cada conjunto ou cada aula, vamos colocar assim, ela tem objetivos que o professor determina para ela. Então vamos ver o nosso exemplo aqui. Ao final dessa semana você deverá ser capaz de... Então o aluno, você aluno, deverá ser capaz de digitar e formatar textos básicos no Moodle, inserir links para outros sites, imagens da internet e vídeos do YouTube nesses textos. Esses são exemplos de objetivos definidos para uma semana de aula. Por acaso, essa daqui é de uma disciplina que eu dou, sobre também introdução a EAD, mas já no nível um pouco mais avançado. E o que o professor define na parte de baixo, o que devo fazer nessa semana, são as atividades que o aluno tem que fazer. Então, o que devo fazer essa semana? Ler os comentários da semana, ler a apostila Escola de Gestores, disciplina Oficina Tecnológicas, até a página 27, ler a apostila incorporando elementos dos textos do Moodle, explorar os sites indicados, fazer testes de digitação, no caso de dúvida, ou se quiser, fazer algum comentário. Então veja só, aqui nós temos os objetivos. Para alcançar esses objetivos, nós temos que seguir
essas atividades, ou fazer essas atividades. Ou seja, o professor propõe o uso de diversas atividades ao aluno para alcançar aqueles objetivos. Então, Jorge, eu tenho que fazer todas? Sim, é como se você estivesse indo na aula do presencial e na hora que o professor desse um teste, por exemplo, você já sai para ir no banheiro. A hora que você volta já acabou o teste. Então não adianta. A aula é todo esse conjunto. É toda a articulação desses recursos que eu estou utilizando. Por isso é fundamental que sim, você faça. Porque senão algo vai ficar faltando. Então, completando essa ideia aí da aula, nas atividades propostas pelo professor, no exemplo ali, igual eu estou falando da minha disciplina, outros professores adotam outras posturas, outras indicações, né? Mas nas atividades o professor irá articular diversos recursos que ele tem à sua disposição. É como se houvesse uma árvore de recursos e ele fosse recolhendo os recursos que ele quer para atender aqueles objetivos. Pode até ser que o professor não explicitou quais são os objetivos, mas ele existe. Existe uma intencionalidade quando ele propõe que você faça a leitura de um texto, que assista uma videoaula, e aquele conjunto de recursos forma a aula à distância. Então vamos ver um outro exemplo aqui só para fechar. Imagine que eu tenho aí, olha, o que devo fazer essa semana? Ouvir os comentários, assistir a videoaula, ler o texto, responder o questionário e, se tiver dúvida, enviar mensagem pelo fórum. Eu tenho aqui o aluno 1. O aluno 1 segue item por item essas atividades. Então, ele ouve os comentários, assiste a aula, lê o texto e responde o questionário. E aí, ele apareceu uma dúvida, que pode aparecer antes de ele responder o questionário, durante o vídeo que ele está assistindo ou lendo o texto. E aí esse aluno tem a dúvida e o que ele faz? Seguindo as orientações, posta a dúvida no fórum. Professor, tutor ou um colega responde e o ajuda a tirar a dúvida. E o aluno segue, saindo dessa semana, ou desse módulo, ou dessa unidade, sem a dúvida. Eu tenho o aluno 2, que é um aluno que tem muitas tarefas, que ele trabalha muito, ele se dedica à família e tem pouco tempo para o curso. Aí ele já tem um problema, porque curso à distância não é um curso que não precisa estudar. Você tem a flexibilidade, porque você não tem uma aula na sala de aula em um horário determinado, mas você vai ter que estudar. Então, esse aluno já não ouve os comentários, já vai direto para o vídeo. Viu o vídeo, assistiu ao vídeo, leu o texto e já responde o questionário. Ele tem uma dúvida, só que por causa de tempo, está corrido demais, ele não posta a dúvida no fórum. Resultado disto, o aluno continua com a dúvida, deixa de ouvir os comentários, não completa a aula à distância. Então veja, quando o professor não dá uma tarefa que é pontuada ou que vai valer como frequência, tem muitos alunos que cometem esse erro de não fazer uma determinada atividade proposta, porque aquilo não está valendo nota, não está valendo nada. Só que a hora que chega lá na frente, no curso, quando ele precisa usar aquele conhecimento ou aquela informação, ele não tem, porque ele deixou de fazer, não apareceu a dúvida, e aí a dúvida vai aparecer lá na frente. Por isso que a aula à distância precisa ser entendida como essa articulação de todos os elementos. Não se pode deixar nada para trás. Ah, Jorge, mas e se eu deixar, eu perco ponto? Muitas vezes você não vai perder o ponto ali, mas vai deixar de adquirir o conhecimento, a habilidade, a informação, e isso vai fazer falta, seja no curso, seja na sua ação profissional no final desse curso, como um professor em sala de aula, por exemplo. Se você está no curso para aprender, aproveite. Você é o responsável pela sua aprendizagem. É isso. Com
esse finalzinho aí da articulação das mídias, criando a aula à distância, eu encerro mais essa videoaula. Desejo a você bons estudos e que aproveite bastante essa semana e até a próxima semana.